Dando sequência ao Encontro Virtual de Direito Educacional, o próximo bloco será apresentado e conduzido pela doutora Aurora Eugênia de Souza, pedagoga e advogada com especialidade em Direito Educacional, pós-graduada em Educação à Distância, atualmente exercendo o cargo de coordenadora do Núcleo de Produção Científica do Instituto de Pesquisas e Administração da Educação, palestrante e conferencista em diversos segmentos da educação. Considerando que a Secretaria Escolar é o primeiro contato com a comunidade escolar e com o público em geral, o secretário deve ter os conhecimentos pertinentes para o bem atender a clientela que procura os serviços prestados pelo estabelecimento. Para isso, na secretaria tem que estar a proposta pedagógica, o regimento escolar, a legislação vigente, o manual do aluno, o Código de Defesa do Consumidor e, por que não, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós vamos falar um pouco sobre a proposta pedagógica, que é o documento que a escola principal da escola, e ele contém a sua organização, seus princípios e sua filosofia, sua forma de atendimento, cursos e conteúdos ofertados, a metodologia de ensino do colégio, a matriz curricular do colégio, o regime e o calendário escolar, os seus processos de avaliação, promoção, classificação, progressão parcial e os recursos materiais e humanos. Além disso, você ainda tem o regimento escolar, que é o documento legal onde constam todos os dados do estabelecimento de ensino, os cursos ofertados, os objetivos gerais e específicos, as normas para admissão, avaliação, promoção, reprovação, obrigação, direitos e deveres. Ou seja, é o conjunto das normas e regras que norteiam os procedimentos, os direitos e os deveres da equipe administrativa, corpo docente e corpo discente. Esse regimento, ele constitui uma síntese do projeto político-pedagógico da escola. Ele deve ser construído de forma participativa, envolvendo toda a comunidade escolar, tais como corpo docente, corpo discente, pais de alunos, direção, equipe pedagógica, funcionários do colégio, se houver conselho escolar, se houver conselho de pais e outros conselhos que o seu colégio possa ter. E qual é o embasamento legal para o regimento escolar? A Constituição Federal, a Lei de Diretrizes e Bases, o Estatuto da Criança e do Adolescente e o Código do Consumidor, no caso das escolas particulares. Além de tudo isso, quando nós estamos falando de educação básica, nós não estamos falando de um plano de curso. Mas já na educação superior e do técnico, você, além da proposta pedagógica e do regimento escolar, você também tem o plano de curso, que é o plano do trabalho pedagógico de cada curso, onde contém os objetivos do curso, o cronograma de atividades propostas e o desenvolvimento dos conteúdos. Voltando para a estrutura, voltando para o regimento, porque tudo isso que eu estou falando, o embasamento do regimento é todo feito em cima do plano de curso e da proposta pedagógica da instituição. Então, voltando para o regimento, além de tudo isso que nós já falamos, ele também deve conter assuntos ordenados, do geral para o particular, desenvolvidos por títulos, capítulos e seções, e composto por artigo. Há um parecer do Conselho Nacional de Educação, onde ele abole essa parte de você fazer o regimento escolar em capítulos, títulos e artigos. Você pode fazer ele no total, num texto único. Mas a maioria das instituições ainda estão optando pela formatação antiga. Aí nós estamos saindo dessa parte mais legal, que é o regimento, que é a proposta pedagógica, que é o plano de curso, e vamos entrar na matrícula propriamente dita. A efetivação da matrícula exige extrema atenção para a leitura e cópia dos dados pessoais dos alunos, que devem ser retirados da certidão de nascimento ou casamento
para o preenchimento do requerimento de matrícula. Deve-se recolher cópias destas certidões para constar na parte individual do aluno, da cédula de identidade, do título de eleitor caso ele seja maior, da carteira de reservista caso ele já tenha 18 anos, ou se for homem, deve-se retirar os dados e guardando essas cópias. Quando há o deferimento de matrícula, o secretário deve atestar a regularidade e autenticidade dos documentos apresentados para a matrícula, para que o diretor defira ou indefira as matrículas no prazo de 30 a 60 dias. Quando é feita a matrícula do ingresso, ou seja, você matricula para primeiro ano do ensino fundamental, o candidato tem que ter 6 anos completos. Isso é norma geral. Quando é matrícula por transferência, o aluno é recebido de outro estabelecimento de ensino, ele deve apresentar o histórico escolar e a declaração de transferência da escola de origem, que essa declaração tem validade por 30 dias, porque é o prazo que o outro colégio tem para emitir o histórico escolar. Além dos documentos pessoais, a cópia da matriz curricular de transferência, no caso já que seja do segundo ou terceiro ano do ensino médio, dos cursos técnicos e dos cursos superiores. E qual é a documentação necessária do aluno? Para atender isso, há um cronograma do próprio estabelecimento de ensino. E nós, secretários, devemos observar as seguintes orientações. Organizar e arquivar os documentos de respectivas cópias nas pastas individuais do aluno, emitir as fichas individuais preenchidas e assinadas, que devem ser arquivadas nas pastas individuais, emitir o boletim escolar no final de cada período de avaliação. Não deixe isso acumular, porque se nós deixarmos acumular de um período para o outro, acaba você não conseguindo prestar um bom trabalho ao seu cliente. Expedir as guias de transferências, declarações e certidões, acompanhadas dos documentos necessários quando solicitados. Expedir os históricos escolar, preenchidos de acordo com as orientações da legislação vigente. Digitar os dados solicitados pelo censo escolar no sistema do prazo determinado. Preste atenção que com as datas do censo, vocês não podem perder as datas do censo escolar. Expedir ofícios, as cartas, os editais, as atas de notas do final do ano, manter sempre cópias de segurança dos dados da escola, sempre que necessário. Nós aconselhamos que essas cópias de segurança sejam feitas no final do dia ou então de 2 em 2 dias. E gerar um relatório final, como já foi dito, da ata de todo o colégio, desde a educação fundamental 1 até o ensino médio. E esses são os principais pontos que nós temos a falar sobre essa parte da legislação. Além de tudo, conhecer muito bem a LDB nos pontos que elas falam sobre educação básica e sobre educação superior. Outro ponto bem interessante é que o secretário escolar, juntamente com o diretor, são os responsáveis pelo registro e guarda e emissão da documentação escolar. A inspeção escolar também é partícipe desse processo, uma vez que a legislação obriga a sua assinatura para que o documento possa ser expedido e após publicado no IDO, além da supervisão dos demais aspectos necessários ao funcionamento das escolas. Ou seja, o secretário ele tem fé pública. E nos dias de hoje, os contratantes dos serviços educacionais e os discentes das escolas públicas, além de serem conhecedores de seus direitos, fazem uso das prerrogativas existentes,
principalmente no Código do Consumidor e do Estatuto da Criança e do Adolescente. É o que nós mais temos que ter cuidado com esse ponto. E qual é a missão do secretário escolar? Vamos pensar um pouco. Qual é a função, qual é a missão? O que o secretário escolar ele tem que fazer para que o colégio tenha um bom funcionamento? Ele promove as ações necessárias ao bom funcionamento da secretaria escolar, retratando fielmente os diversos aspectos da vida escolar dos discentes, mantendo esta memória com segurança, buscando sempre sua atualização na legislação educacional e preservando sua fé pública, consciente da sua responsabilidade social. É muito importante a nossa responsabilidade perante aos demais órgãos, perante até mesmo a nós mesmos, da parte das nossas responsabilidades. E a LDB? Como ela entra nisso? O secretário escolar ele tem que saber a LDB praticamente de cor. Como eu brinco sempre, eu digo que a nossa LDB é a nossa Bíblia, ela tem que estar do lado da nossa cama, para todo dia a gente dar uma olhadinha nela. Não adianta vocês quererem pegar a LDB e ler de ponta a ponta. Não, lê um pouquinho cada dia, principalmente a parte da educação básica, se a sua instituição for dela, e educação superior, se a sua instituição for dela. Tem outras legislações que elas são também direcionadas à educação. Nós temos uma parte do Código do Consumidor que ela fala da educação. Nós temos uma parte do Estatuto da Criança e do Adolescente que também fala da educação. O próprio Código Civil, ele trata de uma parte também. Os contratos de matrículas, eles são importantíssimos. E vocês podem começar desde já a pensar, porque o contrato de matrícula começa geralmente em setembro e outubro. Então comecem já a se organizarem, comecem já a pensarem em como vocês têm que fazer o contrato de matrícula para o ano que vem. Outra coisa também bem interessante é o nosso projeto político-pedagógico. Vocês têm que conhecer o projeto, porque ele é o que orienta, é o que dá os princípios e as normas que iluminam a ação pedagógica cotidiana. Pensem bem, vocês chegam numa instituição, a porta de entrada é sempre a secretaria. Aí o pai chega e pergunta assim, como é o projeto político-pedagógico da sua instituição? Aí você para, olha e fala assim, um minutinho que eu vou chamar o diretor. Será que esse pai vai gostar? Se você fosse pai ou se você fosse mãe, você gostaria de que a secretária escolar não soubesse como funciona o projeto político-pedagógico da escola, como funciona toda a articulação pedagógica da escola? Acho que não. Então, vamos fazer um trato, vamos ler o nosso projeto político-pedagógico para poder ver quais são aqueles principais pontos que vocês devem saber. Qual é o objetivo da sua instituição? Qual é a missão? Qual é a visão da sua instituição? Como é formado o corpo docente? Como é formado a coordenação? Quais são os direitos e deveres dos seus alunos? Quais são os direitos e deveres dos seus professores? Quais são os prazos de entrega de todo o material dos professores? No seu contrato de matrícula, há o direito do uso da imagem? Vocês têm que prestar bem atenção a isso. Por quê? O seu colégio tem câmera? Está no contrato a autorização dos pais para que o colégio possa gravar, mesmo que seja internamente esses alunos? Prestem bem atenção a isso, porque qualquer deslize pode haver uma demanda judicial a esse respeito. Outro ponto também que nós temos que prestar atenção agora, porque existe o controle acadêmico digital e a digitalização dos documentos. Vocês podem digitalizar os documentos do ano
passado em diante. O do atual, as secretarias ainda não dão essa opção da digitalização. Elas ainda querem ver as pastas e a documentação. E esses documentos eles têm uma validade em mídia digital, que é o certificado digital, que é um documento eletrônico que contém os dados sobre a pessoa, a empresa que utiliza, a fim de comprovar sua autenticidade. Funciona como uma carteira de identidade eletrônica, permitindo que uma transação realizada via internet torne-se perfeitamente segura, já que as partes envolvidas deverão apresentar mutuamente suas credenciais, comprovando suas identidades. Com ele, o usuário tem a opção de utilizar a assinatura digital, permitindo a troca de documentos com autenticação, sigilo e integridade do conteúdo. Assim, os documentos que trafegam eletronicamente para possuírem reconhecimento legal não precisam mais ser convertidos em papéis e assinados. É um serviço que oferece a qualidade e a modernidade em benefício de todos. Acaba com a distância física, evita fraudes e falsificações e possibilita que o maior número de serviços eletrônicos sejam realizados com absoluta segurança. Mas para que haja tudo isso, tem que haver uma interatividade da comunidade escolar. E vamos pensar, a comunidade escolar ela é composta por quem? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Direção, coordenação, professores, alunos e seus responsáveis, Secretaria de Educação ou MEC, os possíveis alunos e a comunidade em geral. Se não houver um entrosamento entre todos, você não vai conseguir interagir bem dentro da sua área, dentro da sua periferia. Quando nós falamos em direção, não é só o diretor, e sim o secretário e o vice-diretor, e até mesmo o vice-secretário e os assistentes da direção. Essa é a parte. A coordenação são ou o coordenador pedagógico do ensino fundamental, ou o coordenador pedagógico dos cursos, ou o coordenador pedagógico do ensino superior. Os professores nós precisamos falar, ou os alunos e seus responsáveis. O secretário, ele lida com toda a comunidade escolar, desde a direção até a comunidade de uma maneira geral. Ele tem que ser bem-humorado, ele tem que ser educado, ele tem que saber ouvir, ser atencioso, porque é muito triste nós chegarmos em qualquer estabelecimento e nós sermos atendidos por pessoas mal educadas e aquelas pessoas que não conseguem conversar para saber quais são os problemas que o seu cliente está trazendo. E o secretário, ele, além de fazer a função de secretário, ele também faz um pouquinho de papel de psicólogo, porque ele escuta muitos dos problemas, tanto dos alunos como dos pais. Então ele tem que ter um sigilo profissional muito grande, uma ética profissional muito grande. Não é o que você escuta aqui do seu pai que você vai sair espalhando para o colégio todo. Você tem que saber peneirar as coisas, porque a ética, ela está dentro de toda essa parte da legislação, porque qualquer coisa que agora aconteça, existe a fábrica de danos morais. Isso ela está sendo assim demais nesse ponto. Qualquer coisa, os pais ou os alunos, eles querem entrar na justiça contra a instituição e contra os funcionários. Outra coisa também, outro aspecto importante é o uso da imagem. O uso da imagem para que você possa utilizar o uso da imagem dos seus alunos, você tem que ter uma autorização. Se for intramuros, essa autorização pode estar no contrato de matrícula, uma cláusula básica. Permito o uso da imagem do aluno, permito o meu uso da imagem dentro para fins pedagógicos. Se for extramuros, é um contrato específico, para uma autorização específica para o uso da imagem. Outro fator importantíssimo é: sua instituição tem site?
Sua instituição está nas redes sociais, porque as páginas eletrônicas elas estão a cada dia que passa mais integrada com a comunidade acadêmica. Sua instituição trabalha com a educação à distância, nem que seja nos 20%. Você já pensou em colocar na educação fundamental 1 e 2 a educação à distância? Usar algumas matérias da educação à distância como o primeiro ponto para a criança começar a aprender a manusear a internet, as páginas eletrônicas com fins educativos? Pensem nisso. Acessibilidade. Sua instituição está apta a receber os nossos alunos especiais? Vocês não podem recusar. Pensem só como está a parte dos banheiros da sua instituição. Sua instituição tem rampa? Sua instituição tem as escadas, elas são emborrachadas? São detalhes, pequenos detalhes, que muitas vezes geram uma demanda judicial muito grande. Vocês já fizeram um diagnóstico físico da sua instituição para saber quais são os pontos que precisam ser melhorados? O Instituto de Pesquisa Avançada ele faz esse tipo de diagnóstico. Interessados, entre em contato com ipai@ipai.com.br. Outro fato também é, vocês têm um livro de registro de ocorrências sobre a violência no âmbito escolar? Como é que está a sua integração entre o conselho tutelar e a escola? Vocês só chamam o conselho tutelar quando há algum problema? Ou vocês chamam o conselho tutelar para dar uma palestra, para um café da manhã, para uma conversa amigável? E vocês fazem registros também do que ocorre entre os seus funcionários? Tudo isso são outros aspectos importantes que nós estamos dando, que o colégio deve estar sempre atento a esses fatos. Muito obrigada e eu espero vocês até a próxima. Vamos falar agora um pouquinho sobre as precauções jurídicas nas escolas, os seus direitos e deveres recíprocos e os procedimentos recomendados e equívocos. Vamos começar com um tema bem polêmico, que é a utilização do software livre nas instituições de ensino. Muitas instituições estão adotando em seus sistemas operacionais software livres, objetivando reduzir os custos de informática. Em praticamente todas as unidades de ensino superior e algumas escolas de educação básica, já existem laboratórios disponíveis para alunos que, por sua vez, dominam mais os programas comercializados e, portanto, patenteados. O aluno ele não tem o direito de exigir que o estabelecimento de ensino implante o que mais lhe interessa. A prerrogativa da escolha se será usado um software livre ou não é da unidade de ensino. A escola terá, contudo, que disponibilizar meios para que os discentes tirem suas dúvidas acerca do uso dos computadores instalados em suas unidades. Uma das maiores preocupações que as escolas agora têm, sejam elas de educação básica ou superior, são a utilização dos softwares livres. Muitas instituições de ensino elas já estão adotando em seus sistemas operacionais software livres. Com que objetivo? Redução de custos na informática. Em praticamente todo o ensino superior e em algumas escolas de educação básica já existem laboratórios disponíveis para o aluno que, por sua vez, dominam mais os programas comercializados e, portanto, patenteados. Mas o aluno não tem o direito de exigir que o estabelecimento de ensino implante mais o que lhe interessa. A prerrogativa de escolha será usar os livres ou não é da unidade de ensino. A escola terá, contudo, que disponibilizar meios para que os alunos tirem suas dúvidas acerca do uso de computadores instalados em seus campos.
muito, mas é muito, muito, muito perigoso. E há uma demanda judicial muito grande em cima disso, a respeito da utilização dos softwares patenteados nas instituições de ensino, os chamados softwares piratas. O aluno chega com um CD, ou então mesmo com um pendrive, coloca e pega esse programa e coloca no computador. Já existem programas que depois que o aluno usa tudo, na hora que ele fecha, ele zera. Tudo aquilo que o aluno colocou, ele é apagado do computador. Procurem isso para as suas instituições, que será uma maneira de que uma precaução nos seus laboratórios de informática. Outro fato também bem interessante é a utilização dos CDs ruins e dos pendrives em equipamentos da escola. Uma grande parte das escolas eles possuem equipamentos de informática para uso dos alunos e professores, servindo de base para estudos e pesquisas. Referidas máquinas possuem drives ou de disquete, eu acho que já está um pouco difícil, mas ainda há instituições que têm. Mas de CD, CD-ROM, DVD e para pendrive, isso aí você consegue mais, que servem para a transferência de arquivos. Os estabelecimentos de ensino, eles podem restringir o uso desses acessórios, sobre vários argumentos, sendo o principal o risco de vírus. Essas condições, elas devem ser divulgadas pela unidade de ensino a todos os alunos e constar de avisos nos locais de fácil acesso. Os alunos e os professores são obrigados a respeitar esta decisão, não havendo nenhum recurso administrativo ou jurídico que possa ser impetrado para liberar essa barreira físico-virtual. Um vírus instalado no seu computador, ele pode, se o computador estiver em rede, pode pegar todos os computadores do seu estabelecimento. Outro fato também, e já existe legislação pertinente em alguns estados e municípios, é o uso do aparelho celular nas escolas. O uso dos celulares pelos jovens é uma realidade que não vai mais ser retroativa. Pelo contrário, a cada dia que passa, os celulares estão ficando mais e mais, com uma tecnologia muito mais avançada, eles tem muito mais aplicativos dentro dele. E é uma realidade que dentro do interior da escola, eles vão realmente utilizar, sejam eles escondidos ou não. A legislação é omissa quanto ao uso do mesmo, cabendo aos regimentos escolares definir os procedimentos e limites. Atualmente, em muitos contratos de serviços educacionais, já existe uma cláusula sobre o assunto, mas a maioria dos casos ainda fica à mercê da decisão dos coordenadores e diretores da escola. Quando não há uma expressa normatização, deve prevalecer o bom senso, que vem recomendando uma liberdade, entre aspas, no uso dos horários e nos intervalos e expressamente proibido em sala de aula, a não ser que seja como uso pedagógico. Vamos fazer uma pesquisa, vamos ter que entrar na internet. Se o seu celular tem capacidade para entrar na internet, ele vai ser utilizado como um uso pedagógico. Outro fato também é o transporte escolar. Meus queridos secretários e secretárias, se o colégio não tem transporte escolar próprio, não permitam que coloquem no mural do colégio transporte escolar da tia Zezé. Porque o que você está fazendo é tendo uma ligação entre o transporte da tia Zezé e o colégio. E caso haja algum problema, algum acidente, o colégio será chamado como responsável também por este acidente, uma vez que ele deixou este anúncio dentro do seu estabelecimento. Ou até muitas vezes é assim: você sabe de algum transporte que possa levar meu filho? Qual será a sua resposta? Não, infelizmente eu não sei. Para que não haja nenhum problema. Por quê? O transporte escolar, se ele for oferecido
colégio, ele é cobrado também por contrato. E quando as escolas não oferecem, quando o mesmo é feito, ou seja, ele é feito por terceiro, o colégio, caso indique ou deixe colocar o anúncio, ele tem uma responsabilidade indireta quanto a esse veículo. Então, vocês têm que ter muito cuidado com isso. Outro fato também interessantíssimo dentro disso é a parte do sistema de cotas raciais e sociais e os direitos dos alunos não cotistas. A nossa Constituição, ela assegura que todos são iguais perante a lei, sem distinção dentre outros aspectos de raça. Não obstante, algumas instituições de ensino superior criaram um sistema de reserva de vagas raciais e sociais. Esse mesmo princípio também foi seguido por legislação de alguns estados brasileiros. Os alunos beneficiados, eles ingressam nos cursos superiores, mesmo que suas avaliações nos processos seletivos sejam inferiores aos demais candidatos. Mas já existe questionamento por parte dos que ficam à margem desse benefício, e diversas ações fluem na justiça para assegurar o ingresso dos que, por mérito, teriam direito à matrícula, mas por não pertencerem a grupos raciais ou sociais, não conseguem as vagas. A matéria, ela não é pacífica e somente o Supremo Tribunal Federal tem poder para decidir quanto à inconstitucionalidade dessas leis ou dos atos adotados nesses sentidos pelas universidades, principalmente as públicas. Outra coisa também que acontece muito na educação básica são as ofertas dos serviços opcionais. A escola oferece, exemplo, aula de balé, aula de violão, aula de judô, aula de natação, tudo como opcional. Ele não está no pacote de preço do colégio. Ele tem um pacote separado do colégio. Nesse caso, os mesmos devem constar do contrato. Então, as cobranças seguem os mesmos critérios dos serviços educacionais. Você não pode obrigar o pagamento do aluno que não queiram frequentar esses cursos, já que ele é opcional. Eu quero que a minha filha faça balé. Então eu posso embutir o balé da sua filha na mensalidade do colégio. Eu quero que o meu filho fique à tarde tendo a explicadora. Então você vai embutir essa explicadora na mensalidade do seu filho. Outra coisa também é a segurança do aluno e dos profissionais da educação pela escola. Isso é uma coisa que está sendo uma demanda judicial muito grande, que é a violência escolar. A escola é obrigada a zelar pela segurança dos seus alunos, dos seus professores, ou seja, de todos os profissionais que estão interagindo na escola. Segundo a legislação, a responsabilidade é atribuída aos dirigentes das escolas. Objetivando que seja garantido esse princípio fundamental, as instituições mantenedoras podem contratar serviços especializados ou adquirir sistemas e equipamentos de vigilância. Neste caso, no contrato de matrícula, ele tem que estar expresso que permito a filmagem dentro de sala de aula dos meus alunos para fins de segurança e fins pedagógicos. Não pode o integrante da comunidade escolar obstar tais medidas, desde que naturalmente estejam dentro dos critérios universalmente consagrados. Outro fato também que acontece, mas é muito interessante também, dentro das escolas, são as regras disciplinares aplicadas aos seus alunos. Vocês têm um manual de conduta do aluno? Vocês têm um manual de conduta do professor? Além dos direitos e deveres, qual vai ser a conduta do seu aluno? Qual vai ser a conduta do seu professor? Qual vai ser a conduta do seu funcionário? Os regimentos escolares eles já deixam essas regras claras. Só que elas são regras amplas, como nós vimos no bloco anterior.
regimento, ele começa com uma parte geral para depois vir para particular. Mas nesse caso das regras disciplinares, ela está muito ampla. O que nós estamos sugerindo a vocês? Que vocês tenham um manual de disciplina ou manual de conduta do seu aluno, do seu professor e dos demais funcionários. Por quê? Isso não foi invenção nossa, isso já existe em alguns estabelecimentos de ensino e nós temos disponibilizado no IPAE o manual da França, que é de conduta disciplinar do aluno. Ele é muito interessante. Quem quiser maiores informações sobre isso, é só mandar um e-mail para ipai@ipai.com.br solicitando maiores informações a esse respeito. Outra coisa também importantíssima quando se vê as regras disciplinares, caso menor vai ser chamado o pai. Caso aluno maior, ele mesmo é que é o responsável pelos seus atos. Aí nós sempre brincamos, o aluno entrou no colégio no jardim de infância. No terceiro ano do ensino médio, ele completou 18 anos em março. Quem assina esse contrato como responsável pedagógico? Não é o pai, e sim o aluno. O aluno ele é responsável a partir dos 18 anos por todos os seus atos. Então, se você tem um contrato de matrícula onde tem o responsável pedagógico, o responsável financeiro e o pai assina o responsável pedagógico e coloca o mesmo responsável financeiro, quando este aluno completa 18 anos, ele passa a ser responsável pedagógico por si mesmo. E lá embaixo no financeiro está assim, o mesmo. Quem será o responsável financeiro nesse caso? É o mesmo. Se ele passou a ser responsável pedagógico, ele também será o responsável financeiro. Para que isso não aconteça, peça sempre para que o responsável preencha tanto do responsável pedagógico como do responsável financeiro. Porque no caso de completarem 18 anos, ele só fica com a responsabilidade pedagógica. A financeira continua sendo da pessoa que assinou, que fez a sua inscrição com o responsável financeiro. Prestem bem atenção, 18 anos completo, ele já é responsável por todos os seus atos. Vocês devem estar assim, mas isso é impossível, não é possível, mas ele não tem responsabilidade nenhuma. Mas perante as nossas leis, eles já são responsáveis com 18 anos. E nós ficamos hoje por aqui, aguardando vocês em outras ocasiões e convidando vocês para visitarem o nosso site www.ipai.com.br. E caso vocês queiram algum tipo mais de informações, nós estamos disponíveis sempre para ajudar vocês. Muito obrigada. Dentre suas áreas de atuação, destaca-se o direito educacional, que é um novo ramo do saber jurídico especializado nas relações justo-pedagógicas que envolvem os 222 mil estabelecimentos de ensino brasileiro, onde estudam 60 milhões de estudantes. As principais linhas de pesquisas, estudos e serviços realizados pelo Instituto neste campo são pesquisa permanente sobre legislação educacional brasileira. Um dos compromissos da nossa entidade é com a pesquisa e a difusão de toda a legislação educacional. E dentro deste contexto possui as principais normas baixadas desde a época do Brasil colônia até os dias atuais. Os primeiros documentos datam do século XVI, representando importante acervo da evolução nas decisões que afetaram de forma direta a formação do sistema educacional do nosso país. Temos, dentre eles, a consolidação da educação brasileira. A legislação educacional brasileira foi sendo elaborada ao longo dos nossos 5 séculos de história, e não havia um texto único que congregasse todas as normas que vigoram e são aplicáveis nas relações justo-pedagógicas. A Lei das Diretrizes e Base da Educação Nacional, embora seja considerada como um documento referencial, não abrange toda a matéria.
Existem muitas normas que ainda estão em uso e que não foram incorporadas pela Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, bem como disposições que vêm sendo baixadas de forma complementar e acessória. Dentro desse cenário, organizamos a presente consolidação, contendo disposições da Constituição Federal e aplicáveis a nível nacional. Há ainda uma listagem de leis que tem tido pouca aplicação, mas que permanecem sem ser revogadas e, portanto, vigentes. Assim sendo, esperamos que a utilidade desta consolidação seja grande, numa contribuição efetiva do Instituto de Pesquisas e Administração da Educação, para tornar mais fácil o desenvolvimento da educação do nosso país. Também contamos com a consolidação da legislação da educação à distância, que é um outro estudo que envolve a legislação específica aplicável à educação à distância, contendo as principais normas acerca da modernidade da educação e modalidade. É disponibilizado nos meios citados no item no que falamos anteriormente. Temos como também mais um nosso produto, que é a Revista do Direito Educacional. É uma revista que é o primeiro periódico brasileiro especializado nesse setor, cuja edição inicial circulou em 1988. Contém artigos de especialistas, informações técnicas, textos das principais legislações e jurisprudência aplicável às relações entre alunos, estabelecimentos de ensino e poder público. Sua circulação é bimestral, sendo disponibilizada pela internet. E terminando, temos o Informativo Jurídico Educacional. O Informativo Jurídico Educacional é uma publicação mensal disponibilizada pela internet, voltada para escolas de ensino básico e profissionais, que atuam no campo da gestão pedagógica, jurídica e afins. Contém todas as leis, decretos, resoluções e principais pareceres do Conselho Nacional de Educação e projetos de lei. Esse programa foi realizado no Centro de Produção Científica do IPAE, na cidade do Rio de Janeiro, no dia 15 de abril de 2014, e contou com a colaboração da equipe de comunicação, do Núcleo de Educação à Distância e do Núcleo de Desenvolvimento Profissional. Lembramos que o e-mail desenvolvimentoprofissional@ipai.com.br continua disponível para a sua participação. Para inscrição nos próximos eventos, façam através do e-mail instituto@ipai.com.br ou pelo nosso site www.ipai.com.br. O encontro virtual de Direito Educacional termina aqui. Muito obrigado pela sua participação.